Seguindo com os nossos assuntos aqui em Oeste Sem Filtro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e a advogada Guiomar Mendes anunciaram a separação no último sábado. Segundo Guiomar, abre aspas, cansamos de ser casados, mas não cansamos de ser amigos, fecha aspas. Gilmar também afirmou que a amizade e o respeito entre os dois permanecem. O anúncio ocorre em um momento em que os ministros da Corte são alvo de pressões ligadas à Lei Magnitsky e circulam especulações públicas de que a separação poderia também funcionar como forma de blindagem patrimonial caso eventual sanção internacional viesse a atingir familiares, ainda que nada disso tenha sido confirmado pelo casal ou por autoridades. Silvio Navarro. Olha, bom, Daniel, imagine você, decano da Suprema Corte, decano do Supremo Tribunal Federal, aliás, indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é o único indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os demais já são da era PT adiante. Ter a sua vida exposta, a sua vida particular exposta numa coluna social. Esse é o primeiro ponto que chama a atenção. Porque qual é o interesse da sua vida particular nessa altura da vida? Não é um casal de 20, 30 anos que frequenta o noticiário pop, a cena pop cultural, não são artistas, não fazem novela, filmes, nem nada. Por que expor dessa forma? Bom, talvez para que a notícia corra. E a notícia correndo, das duas uma. Primeiro, se for verdadeira, pode caracterizar blindagem patrimonial, mas acho que as autoridades do governo americano sabem que algo aconteceu antes e podem olhar, inclusive, como Gilmar Mendes protegeu o escritório de advocacia da sua esposa ou ex-esposa, não sei o status nesta hora em que estamos gravando, estamos ao vivo neste programa, mas protegeu de investigações da Receita Federal. O outro ponto se for mentira, será que ele vai frequentar o inquérito das fake news? Porque se mentiu para blindar o patrimônio por causa da lei Magnitsky Act, que pode o atingir futuramente, né? Seria uma medida prévia para não perder patrimônio como pode perder, por exemplo, Luiz Roberto Barroso. Bom, aí eu acho que o ministro Alexandre de Moraes deve dar 24 horas, ou talvez um pouco mais, 48 horas, para que o ministro Gilmar Mendes se explique. Piotr? Eu vou rapidamente nesse assunto. Todos os fatos que, porventura, possam vir a ser investigados ou que já estejam em investigação pelas autoridades americanas, com a possibilidade ou não, enfim, eventual, de aplicação de alguma outra sanção, são todos pregressos ao anúncio da separação do casal. Ou seja, isso não vai mudar absolutamente nada. Se a decisão do governo americano de entender que o Supremo interferiu na democracia de um país com o qual ele mantém relações dentro do continente, em que obviamente há uma preocupação muito maior hoje do governo americano sob a administração de Donald Trump, e felizmente há o governo americano preocupado com a região agora, isso não vai mudar absolutamente nada. A data da separação, se cansaram de casados, mas não se cansaram de ser amigos, não vai mudar absolutamente nada. Então, se é ou não proteção patrimonial, mero detalhe para contar aqui internamente. Os ingleses, ou melhor, neste caso, os americanos de lá, não vão acreditar na versão. Augusto? A Magnitsky deixou o Gilmar bem mais fofo, né? Tá bem mais fofo, porque eu nunca vi um casal se separar desse jeito. Se estamos amigos, não sei o quê, daí ele fica comovido com advogados que pedem 350 mil, apresentam 350 mil recursos, sim, como fez o Zanin, né? Ele, quando se irrita, né? Ele se manifesta com o beiço. O beiço dele é uma coisa espetacular, ali o copo d'água. Precisa do copo d'água. Dessa vez, sem água, sem grandes emoções, ele falando de uma separação que parece mais comovente e boa e animadora que o próprio casamento. Então essa lei aí provoca reações realmente estranhas. Eu estou dando uma informação. O
o Gilmar Mendes, o casamento dele parecia tão bem que eles viviam se chamando aí um ao outro. Aí ele chamava a mulher de Gui e ela de Gi. Não é fofo? É bonito isso aí. Então, Gui, Gi, e entre um Gui e Gi, ele telefonava para os patrões, para os donos de jornal, para pedir a demissão de algum jornalista que o desagradava. Fez isso comigo. Entre um Gi e um Gui, com uso. Ele pedia a cabeça das pessoas, mandava recado, eu mandava de volta. Eu não acreditava quando eu vi ele mandando recado. Eu falei, esse cara é louco. É outro, hein? Precisa de um exame. Ali um exame só não basta. Então vem com essa. Agora, somos amigos, tá mais contente que no dia do casamento? Não dá para entender. Agora, bastidores, Augusto. Mesmo separados, o casal viajou junto para a Europa semana passada. Olha só. Paula Henkel, queremos te ouvir. Olha só. É a separação e a lua de mel. É uma amizade magnífica, né? Que coisa. Só que não tem, o que o Piotr disse, não tem como fugir. Não tem. Não tem. Não apenas porque o casamento, os americanos já sabiam, o Departamento de Estado do Tesouro, eles já sabiam do casamento do ministro Gilmar Mendes, mas daqui para frente também. Ou seja, eu estava lendo aqui todas as sanções indiretas da Lei Magnitsky, empresários, amigos, ex-marido, ex-mulher, filho, amigo do filho, pega todo mundo. Não adianta separar. Não vai adiantar. Aliás, eu acho que se foi um ato de desespero para tentar fugir da Magnitsky, eu acho que fica até pior pela ótica dos americanos, porque às vezes com tanta coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos, o governo americano, né, com tantos pratinhos, tantos problemas para resolver no mundo, às vezes o ministro Gilmar Mendes, pelo menos por agora, poderia estar voando ali longe do radar. Mas não, ele colocou um PIN, né, ali no nome dele. Opa, peraí. O ministro da Suprema Corte, amigo do Alexandre de Moraes, aquela Suprema Corte corrupta do Brasil, amigo do Alexandre de Moraes, está se separando agora e vai levantar a poeira com o nome dele de novo. Mas eu repito, pode ser ex, pode ser amigo distante, parente distante. Se entrar no radar de que estão tentando manipular as sanções da Magnitsky, vai pegar, cedo ou tarde. Daniel.